Quem criou Deus? Escute bem essa pergunta, porque não é um jogo, não é uma curiosidade filosófica para passar o tempo. Essa pergunta é dinamite pura, uma bomba que durante séculos ninguém quis tocar com medo de que explodisse. Quem criou Deus? A pergunta que deixa os teólogos em silêncio, que faz os pregadores suarem e que, com toda a calma do mundo, Spinoza respondeu de uma forma que a Igreja jamais ousou enfrentar de frente. Hoje vamos abrir essa caixa proibida. Vamos escavar nas ideias que quase custaram a vida dele e que até hoje continuam sendo uma faca no coração do dogma. Spinoza não dava voltas. Para ele, a ideia de Deus não era a figura do velho com barba branca sentado nas nuvens, vigiando como um juiz supremo, anotando em um caderno celestial nossas boas e más ações. Não, para Spinoza, essa imagem era infantil, uma criação humana, um reflexo das nossas próprias inseguranças e necessidades de ordem. Mas então, o que é Deus? Aqui começa a ruptura brutal. Para Spinoza, Deus não é um ser separado do mundo. Deus é o mundo. Tudo, absolutamente tudo, que você vê, que não vê, que entende e que jamais entenderá. A matéria, a energia, as leis da natureza. Deus não é uma entidade externa. Deus é a totalidade mesma da existência. E se Deus é tudo, a pergunta de quem criou Deus simplesmente desmorona. Porque não existe um fora de Deus de onde alguém poderia ter no criado. Essa reviravolta é devastadora. Imagine que até agora te ensinaram que Deus está acima de você, que é um Pai celestial que observa de fora do universo. E de repente Spinoza te diz que não, que você mesmo faz parte de Deus, não porque seja divino como num conto de fadas, mas porque não há separação entre você e a substância infinita que abarca tudo. Tudo é uma única realidade, uma única substância, e essa substância é Deus. Não há criador de Deus, porque Deus não foi criado. Deus simplesmente é. É a existência mesma, eterna e infinita. Aqui cai a ideia do princípio. Nós, humanos, obcecados pelos começos e finais, pelas causas e efeitos, temos dificuldade em imaginar algo que simplesmente existe sem ter sido causado. Mas Spinoza nos obriga a quebrar essa prisão mental. Para ele, a pergunta, quem criou Deus, é absurda, porque implica que Deus é uma coisa, entre outras coisas, uma entidade que poderia ter tido uma origem. Mas se Deus é a substância infinita, então não precisa de causa, porque não há nada fora dessa substância que possa tê-la produzido. É um círculo fechado, perfeito, sem início nem fim. E aqui começa o choque frontal com a Igreja. Porque se você aceita a visão de Spinoza, toda a estrutura da religião tradicional treme. Não há mais espaço para um Deus-pessoa que intervém na sua vida, que responde orações ou que castiga pecados. Não há milagres que venham quebrar as leis da natureza, porque as próprias leis são a expressão de Deus. O que chamamos de milagre não é mais que a nossa ignorância diante dos processos naturais que ainda não entendemos. Spinoza tira de Deus o rosto humano e nos confronta com uma realidade muito mais profunda, mas também mais inquietante. Estamos sozinhos no sentido tradicional, mas ao mesmo tempo imersos numa totalidade que nos inclui e sustenta. É uma visão brutalmente honesta, sem adornos, sem promessas de salvação pessoal, sem ameaças de castigo eterno. Spinoza não busca assustar nem consolar. O que faz é abrir nossos olhos para uma maneira completamente diferente de entender a existência. E nessa existência, a pergunta quem criou Deus se revela como um mal-entendido básico. Deus não foi criado porque não é uma criatura, não é um objeto dentro do universo, é o próprio universo. E tudo que existe não está fora dele, mas é uma expressão dele.
Isso nos obriga a repensar outra coisa fundamental. Se Deus é tudo, onde fica o livre-arbítrio? Porque se somos parte dessa substância infinita, realmente tomamos decisões livres ou somos apenas manifestações necessárias da natureza divina? Spinoza responde sem hesitar. Segundo ele, o que chamamos de livre-arbítrio é uma ilusão nascida da nossa ignorância. Achamos que escolhemos livremente porque não conhecemos as causas que determinam nossas ações. Mas se pudéssemos ver o quadro completo, se pudéssemos entender todas as conexões e determinações que nos levam a agir de um jeito ou de outro, perceberíamos que nossas escolhas não são caprichosas, mas necessárias. E se tudo é necessário, se tudo obedece às leis inquebrantáveis da natureza divina, então a pergunta: quem criou Deus fica fora de lugar. É como perguntar: quem criou a lei da gravidade? A Igreja nunca quis ouvir isso, porque esse pensamento desmonta toda a narrativa do pecado e da redenção. Se nossas ações são necessárias, se somos como engrenagens de uma máquina infinita, então não há lugar para culpa nem para recompensa sobrenatural. Não há castigos divinos nem prêmios celestiais, além dos efeitos naturais das nossas próprias ações. O que existe, existe e ponto. Imagine por um momento o que significa viver sob essa ideia, não como uma teoria abstrata, mas como uma forma real de olhar a vida. As tempestades não são castigos de Deus. As doenças não são provas de fé. Os desastres naturais não são advertências divinas. São fenômenos naturais, expressões necessárias da substância infinita que é Deus. Não há propósito oculto, nem mensagens cifradas, nem caprichos divinos por trás deles. O que há é a realidade em sua forma mais nua e direta. Esse pensamento, claro, foi visto como uma ameaça brutal pela Igreja de sua época. Não porque Spinoza negasse a existência de Deus, ele nunca negou, mas porque redefiniu completamente o que entendemos por Deus, tirou o véu do mistério e o colocou diante dos nossos olhos como a estrutura mesma do universo. E com isso, desativou uma das ferramentas mais poderosas de controle que a religião já teve: o medo do julgamento divino. Spinoza está nos dizendo algo que incomoda profundamente. A resposta à pergunta: quem criou Deus, você não encontrará nos altares, nem nos sermões, nem nas promessas de paraíso ou inferno. A resposta está diante de você. Em cada folha que cai, em cada raio de sol, em cada respiração que você toma, Deus não foi criado, Deus é, e isso muda tudo. Agora, isso não significa que Spinoza esteja nos oferecendo uma visão fria ou desesperançosa do mundo, muito pelo contrário. Para ele, entender que somos parte de uma totalidade infinita é a porta para a verdadeira liberdade. Não a liberdade ilusória de agir contra a natureza, mas a liberdade real de compreendê-la e viver de acordo com ela. Quando paramos de lutar contra a corrente do universo e começamos a fluir com ela, deixamos de ser escravos das falsas esperanças e dos medos inventados. Reconciliamo-nos com o que somos, com o que o universo é, e encontramos uma paz que não depende de fantasias celestiais. E aí está a bomba que Spinoza lançou sem medo no coração do dogma religioso. A pergunta: quem criou Deus? Se dissolve como fumaça ao vento quando entendemos que Deus não é uma criatura que precise de Criador. Deus é a substância infinita, a causa de si mesma, a base de tudo que existe. Não há fora, não há antes, não há outro, só há isso, a realidade que nos envolve e da qual fazemos parte inseparável. Spinoza não nos dá um consolo fácil, nem uma fantasia reconfortante. Nos dá a verdade nua, direta, sem adornos. E quando a encara de frente, não há volta.